Transformando Corações. O seu coração transformado por Jesus. A oração que Jesus nos ensinou. Olá, sou Dimas Júnior do Ministério Transformando Corações. Eu estava agora cedinho com a minha esposa, acabamos de tomar café, ia começar o trabalho e o Senhor colocou no nosso coração para a gente poder, como sempre, fazer uma oração do nosso dia, entregando todas as nossas coisas. E recentemente eu fui convidado para uma entrevista aonde eu falei sobre como é que foi a minha conversão, né? Aí eu falei, e antes de ir para a entrevista eu fiquei pensando como que eu vou contar sobre isso, né? E aí eu falei assim, como foi a minha verdadeira conversão? E aí eu estava lembrando de todas as situações, de como foi a minha trajetória, né, com o Senhor. E eu lembro que, como eu comentei, a minha verdadeira conversão foi dentro do meu carro, ouvindo um CD que eu já havia gravado sobre orações, né? E aí, porque eu tive uma formação católica, né? Dentro da minha casa. Ou seja, eu sempre conheci Jesus como Senhor e Salvador. Mas dentro da tradição católica existia o entendimento diferente de algumas coisas. E aí o que aconteceu? No meu dia a dia, ali eu ficava muito encucado porque eu via as pessoas rezando e fazendo repetições de orações, né? Daquelas que a gente aprendia ali naquele meio. E aí eu fui buscar historicamente, de onde vinha e como é que faziam aquelas orações, as rezas, né? E aí eu entendi a diferença do que é uma oração verdadeiramente, porque a oração é uma conversa. E aquilo que a gente aprendia, eu fui buscar historicamente e eu vi que dentro da Bíblia, da palavra de Deus que o Senhor nos deixou, só existe uma única oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso. Todas aquelas outras que existiam ali, elas foram criadas por homens. E aí eu me deparei, fui dentro do meu carro, o Espírito Santo colocou no meu coração, eu estava ouvindo o meu próprio CD, aí ele falou assim, filho, assim, falou assim no meu coração, né? O único que pode te levar até mim novamente é Jesus. Porque Ele deu a vida por você, pelos pecados. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. E aí eu dentro do carro, ele continuando falando no meu coração, essa pessoa que está sendo aí nas orações, ele foi um grande homem neste mundo. Cumpriu o seu papel, cumpriu o meu propósito. Nada além disso. E eu não divido a minha glória com ninguém. Aí caiu a ficha para mim. E eu digo que esta foi a minha verdadeira conversão. E aceitar Jesus realmente como o único caminho, verdade e vida para minha vida, né? Como único Senhor e Salvador, não existe nenhum outro. Então eu comecei a entender o propósito de todas as coisas e aí o Senhor, Ele vem falando ao meu coração muito sobre essa questão da oração e do conversar com Ele, porque a oração é uma conversa. E aí o que eu me peguei hoje pela manhã, a gente estava ali na nossa cozinha, falei assim, vamos orar. Aí a gente pegou, a gente tem que começar a orar realmente, a oração que o Senhor nos ensinou, né? Que é o Pai Nosso. Aí eu me deparei, muitas vezes a gente simplesmente repete aquelas palavras que estão ali como uma reza e não como uma conversa com Deus. Sabe, uma conversa de intimidade com Deus, declarando aquelas palavras e todo o significado profundo que ela tem, né? Aí eu falei assim, você parou para perceber que muitas vezes a gente reza o Pai Nosso e não ora, e não conversa com Deus o nosso Pai Nosso? E você vai ver como isso faz a diferença. Eu quero orar junto com você aqui, só para a gente ver
a diferença que isso tem, que isso faz dentro da nossa casa. Então eu orei conversando com o Senhor. Pai, o Senhor que está no céu, santo, santo é o teu nome, Pai. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. A sua vontade prevaleça sobre tudo, Senhor. Obrigado, Pai, pelo pão, o alimento que o Senhor traz na nossa mesa, na minha casa todos os dias. Perdoa, Pai, as minhas falhas, aqueles que eu tenho machucado. Assim também como eu perdoo aqueles que me machucaram, me feriram, me desapontaram. E, Pai, me ajuda a não pecar. Eu preciso da sua ajuda, Senhor. Me ajuda sempre a corrigir os meus caminhos. E livra de mim, Senhor, da minha casa, eu junto com a minha esposa, com a Vânia, toda a tentação das coisas erradas, Pai. Senhor, afasta de mim, da minha casa, sobre os meus filhos, da minha família, todo o mal, Senhor. Nos guarda, Senhor. Porque do Senhor são todas as coisas, Pai. Seu é o reino, seu, Pai, é o poder, a glória é toda tua, Senhor, para sempre. E a gente não divide a sua glória com ninguém, Senhor. Obrigado, Pai, por nos amar tanto. Amém. E aí, ali, orando, eu percebi como é diferente você conversar com Deus nessa oração do que você simplesmente repetir isso. Porque se você repetir simplesmente como uma, entre aspas, religiosidade, como algo mágico que vai te proteger, ou para cumprir, falar que você fez a sua oração do dia, você conversou, é diferente do que eu estou conversando aqui com você, né? Você está me ouvindo e a gente tá aqui, você pode de alguma maneira ter acesso ao meu contato e me enviar uma resposta. E uma conversa é isso, quando você fala, outra pessoa escuta, te responde e somos uma conversa, sabe? Então, essa é a diferença. E você tem feito isso dentro da tua casa? É isso que eu quero te instigar no dia de hoje, que você converse com Deus. Ele é teu pai. Você tem que ter intimidade com Ele. Ele tem que te conhecer nos detalhes. E você tem que conhecer Ele nos detalhes. E Ele nos permite conhecer Ele através da palavra dEle. E a palavra dEle vem com um renovo sobre nós. Nossa, como é bom quando a gente escuta Deus e Ele fala com a gente através da própria palavra dEle. Muitas vezes o Senhor ele se torna audível para nós. Ele fala com a gente com a própria criação dEle. Ele fala com a gente através de um louvor, através de uma pessoa que Ele vai usar para falar uma palavra no teu coração. Então, só que você tem que estar sensível para ouvir e discernir que é Ele falando com você. E é isso. Saiba de todo o propósito de Deus. Só existe um único caminho, verdade e vida, que é Jesus. Ele entregou o Filho dele para derramar, através do sangue de Jesus, todo o amor dele pelos filhos, pela criação dele. E quando nós discernimos tudo isso, a coisa muda de figura. Você não precisa de ninguém, não tem ninguém que é onipotente, onipresente, onisciente, só o Senhor. E Ele entregou Jesus, o seu Filho, como a maior expressão do seu amor por nós. E nós só nos achegamos, nos religamos de uma nova aliança com o Senhor através de Jesus. Conversa com Deus, conversa com teu Pai, Ele quer te ouvir, Ele está te esperando para conversar. Agora é com você. Que você tenha um dia maravilhoso. Eu abençoo sua vida, em nome de Jesus. Transformando corações. O seu coração transformado por Jesus.